Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Tudo tranquilo, irmão? Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, irmão. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 3. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Amém? Podeis assentar, irmãos? Eu vou estar falando com vocês no capítulo 3 aí da carta de 2 aos Coríntios. Nós vamos estar lendo o capítulo, lendo todo o capítulo, e eu quero que você acompanhe, irmão, de forma bem tranquila. Amém? Se aprende devagar, irmão. E eu quero que você observe esse capítulo. A carta de Coríntios, eu não vou falar sobre a questão da carta, mas a segunda carta de Coríntios, Paulo escreve ela para defender o seu apostolado e para colocar em ordem uma questão que estava acontecendo na igreja de Coríntios, que ele já tinha começado a tratar na primeira carta. E aí ele escreve a segunda carta para colocar em ordem essa questão. Eu não vou falar sobre isso, até porque eu quero me deter no capítulo 3, no que está escrito aí. E eu quero que você observe isso, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, irmão? Então eu quero que você observe o que está escrito nesse capítulo e da forma que está escrito em nome de Jesus. O tema aí é esse versículo aí, ó. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, o tema é isso aí. Mas eu quero que você acompanhe. Então, vamos para o versículo 1 do 3º capítulo. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Primeira questão que eu quero que você tire da cabeça, ele não está desabonando carta de recomendação, não é isso que ele está falando. Amém? Ele não está falando sobre carta de recomendação que a gente dá para as pessoas quando viaja, não é isso aí que ele está falando. Ele está falando sobre ele. Ele não precisaria de uma carta de recomendação, como algumas pessoas estavam dizendo na igreja que era necessário para saber como estava a vida de Paulo, que ele não era um dos apóstolos. E Paulo se defende o seguinte: por acaso, para estar no meio de vós, eu preciso de carta de recomendação? Por que ele coloca esse texto aqui, irmão? Porque na época de Paulo era comum carta de recomendação, não era nem numa questão de igreja, era fora da igreja. A pessoa ia viajar para outra cidade, como que ele ia achar uma casa para ficar?
como que ele ia resolver um problema na cidade? Ele tinha que ficar alguns dias. Alguém que tinha um parente ou um amigo conhecido na cidade escrevia uma carta atestando que aquela pessoa não era uma má pessoa, e ele levava essa carta em mãos, indiferente de questões religiosas. Viajante normal. E essa mesma forma também a igreja se adaptou com isso até na época de Paulo. Alguns apóstolos ou discípulos que viajavam para dar assistência em outras igrejas levavam uma carta de recomendação. Quando Filemon recebe o escravo, Paulo escreve uma carta para ele, e é a carta que fica lá de Filemon, para recomendar o escravo. Aí Paulo pega esse texto e diz o seguinte: preciso eu de uma carta, tenho necessidade de uma carta para apresentar a minha vida a vós, ou eu precisaria de alguma carta de vocês, sendo que eu vos conheço? Paulo está dizendo: eu não tenho necessidade, nem tenho necessidade de ter carta de vocês. Por que eu não tenho necessidade? É o versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Eu quero pegar esse texto aqui, irmão. Olha para mim, irmão. Em nome de Jesus, eu quero que você aprenda isso. Eu gostaria que você observasse uma questão. Olha para mim aqui, irmão. Está nascendo, já está há muitos anos, mas eu vou dizer que agora está mais visível no meio do povo de Deus, crentes sem compromisso com o cristianismo. São boas pessoas e são fiéis, mas de cristianismo, veja bem, crente é uma questão, irmão. Estar em pauta, estar corretamente com o cristianismo é outra questão. É isso que eu quero pegar, essa ideia de Paulo aqui, para que você entenda. Você que é obreiro, que é líder, que é crente, que não tem cargo nenhum na igreja. Mas eu quero que você observe isso aqui, porque o Brasil e o mundo precisa disso aqui. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Primeira questão: vocês estão em nosso coração. Por quê? Porque vocês faz parte do meu ministério. Vocês são parte da minha coroa. Vocês é exatamente a prova do meu apostolado. Olha para mim aqui, irmão. Crente que a vida dele não marca ninguém, crente que a vida dele não tem nenhuma marca, alguém possa dizer para ele: aquela pessoa, quando aproximou de mim, mudou a minha vida. Aquele irmão da igreja, aquele irmão, quando eu conheço ele, e ele, através dele, Deus abençoou a minha vida. Isso é prova de cristianismo, isso é carta. Isso é carta. Se eu sair daqui hoje e for lá em Cotegipe, na Bahia, eu vou chegar lá, andar e vou na igreja e vou ser reconhecido como pastor. Porque eu passei por lá e eu não deixei uma mancha, eu deixei um legado. Se eu for na cidade de Barra, onde eu comecei o meu ministério, e eu ir lá, ficar lá e ir na igreja, eu tenho certeza que existem obreiros ali que passaram debaixo do meu ministério. Crentes, pode ser qualquer pessoa, irmão, mas Jesus nos chamou para influenciar alguém, para mudar a vida de alguém, para ajudar, para contribuir com alguém, para aproximar da pessoa
e ensinar alguma coisa a esta pessoa, e quando essa pessoa sair de perto de nós, poder falar, fulano de tal, não, peraí, você está falando de quem? De tal, não, aquela pessoa mudou a minha vida, eu convivi com aquela pessoa, a presença daquela pessoa causou um impacto na minha família, mudou o meu lar. Isso é cristianismo. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para que as pessoas aproximar de nós sofreu o impacto do Deus que habita em nós. Paulo está dizendo, olha, eu não preciso de carta, porque vocês é a minha carta. Que carta é essa? Vocês já estão no meu coração. Eu não preciso de carta de vocês, porque eu conheço vocês. Mas fora isso, vocês é a minha carta, lida por todos os homens. Vocês fazem parte do meu ministério. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Vocês são pessoas que Deus entrou na vida de vocês. Ele faz aí uma defesa do evangelho que ele prega, porque ele está fazendo um contraste entre as tábuas escritas em pedras, a lei, e a manifestação do Espírito no coração da pessoa. E ele olha para a igreja, ele está escrevendo essa carta dizendo, vocês são pessoas que o Espírito de Deus moldou, mudou, transformou a vida de vocês. O Espírito Santo entrou e faz morada em vocês. Ele está dizendo o que, irmão? Eu dou testemunho de quem é vocês, porque eu conheço vocês. Por quê? Foi eu que gerei vocês. Versículo 4. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por quem? Por Cristo. Eu sei que Jesus tem transformado o coração de vocês. Vocês não foram levantados por mãos humanas. Deus fez algo extraordinário. Olha para mim aqui, irmão. Alguém poder olhar para mim, para você e dizer, eu sei que Jesus mora na sua vida. Eu sei que o Espírito Santo tem moldado o seu falar. Quando você abre a boca, eu percebo que há uma presença de Deus na sua vida. Paulo está dizendo, eu conheço vocês porque eu sei o que Deus fez na vida de vocês. Não de qualquer forma. Não foi outra coisa a não ser a presença do Espírito Santo. Não foi a lei. Mais à frente ele vai explicar essa questão. Não foi a lei, não foi as letras da lei. Foi a presença do Espírito de Deus. Versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Irmão, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu reconheço que Deus fez uma obra. No versículo 3 ele diz, estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso, volta no versículo 3 aí, meu filho, só para você entender esse versículo 5, só para você ver aqui, ó. Porque já é manifesto que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós, nós ministramos na vida de vocês, nós trabalhamos na vida de vocês. Nós quem Paulo, os nossos apóstolos, nós ministramos na vida de vocês, moldou a vida de vocês, o Espírito entrou e transformou a vida de vocês. Para essa questão não ficar como se Paulo estivesse dizendo soberbamente que ele fez a obra, porque não foi ele é claro em dizer aí que, mas com o Espírito de Deus vivo. Aí no versículo 5, põe lá, meu filho. Não que sejamos capazes por nós mesmos. Ele está dizendo, nós não somos capacitados para isso. Não fomos nós que temos este poder. Esse poder não emana de nós. Não é de nós que sai
o poder para transformar vocês. Ele está rebatendo qualquer questão de soberba que as pessoas poderiam pensar. É claro que Paulo, se você ler as cartas de Paulo, você vai entender que ele foi um homem capacitado por Deus. Ele tinha capacidade em si e capacidade pelo Espírito para escrever e para fazer o que ele fez. Ele tinha em si, porque era um grande homem, um grande teólogo, e capacitado por Deus para fazer a obra. Lógico, mas ele reconhece que o trabalhar de Deus na vida das pessoas, dos coríntios, havia passado por ele como uma bênção, como um cano de água, onde corre a água e chega até a casa, que ele não tinha essa capacidade de transformação, mas que o Espírito de Deus tinha. Olha para mim, irmão, o que eu quero subtrair daqui, por que eu li esse texto? Nós não precisamos ser muita coisa. Nós não precisamos ser muita coisa. Nós só precisamos ser canal, só isso. Ser o homem e a mulher que Deus vai impactar as pessoas, só isso. Ser o homem que Deus vai trabalhar através das palavras na vida das pessoas. Aonde nós chegarmos, deixar um legado ou uma marca, deixar algo ali parado ali, como diz outro, aqui passou um homem de Deus. Eu não sei se vocês já leram, algumas pessoas que já leu a história dos heróis da fé, aquele livro de, acho que é Orlando Boyd, que escreveu o livro, e ele fala que alguém chega numa cidade e fala, não tem nenhum boteco aberto aqui, um prostíbulo, tem nada? Tem nada aqui aberto, estou procurando um boteco, um negócio. Ele falou, não tem. Por quê? João Wesley passou por aqui. Opa, quem? João Wesley passou por aqui. O que é isso aqui, irmão? Cidades inteiras que era transformada porque um homem passava. E Paulo está dizendo, não foi eu, não é eu. Mas o Espírito de Deus trabalhou isso de forma poderosa, porque há uma promessa, sim, há uma promessa em Jeremias, em Ezequiel, que Deus tiraria o coração de pedra e daria ao povo um coração de carne, para ser cheio do Espírito de Deus, sim, e Paulo foi esse canal de mudança, de transformação. Olhe para mim, irmão, ser crente, ser crente, servir a Deus, aceitar a Jesus, e não ser esse canal de bênção na vida de alguém, quando alguém perguntar, você conheceu fulano? Conheci. Aquela pessoa, quando aproximava da gente, um grande homem de Deus. Eu estou dando esse estudo aqui, irmão, porque essa semana a minha nora, a Bruna, viu uma menina que congregava conosco na outra igreja, que era adolescente na época. E elas conversando lá, a menina falou para ela, eu nunca mais encontrei um pastor igual o pastor Juscelino. Nunca mais eu encontrei uma pessoa igual a ele. E eu olhei para mim e falei assim, igual a mim não, que melhor do que a mim, tem muitos ainda para frente. Para frente tem muitos. Mas existe uma questão na nossa vida, ser simplesmente o canal de Deus. Só isso. Ser aquele a qual Deus pode usar para fazer alguma coisa na vida de alguém, fazer a diferença na presença, na casa, na vida, na família, nos filhos de alguém, irmão. Só isso. Eu ser crente, não poder causar esse impacto, não resolve eu ser crente. Não, quando Jesus nos chama para ser testemunha, não é só testemunha do que Cristo é, mas ser testemunha de tudo que Ele faz. Não só do que Ele é, que é Salvador, que morreu numa cruz, mas do que Ele faz. O que Ele faz? Ele cura, liberta, transforma, molda, e Ele usa pessoas para isso. Ele usa vidas, homens e mulheres, e Ele precisa de você para isso.
É claro que Paulo está falando aqui de uma questão, ele está fazendo uma defesa do ministério do Espírito com o ministério da lei. Mais à frente nós vamos ver isso aí. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Olha para mim, irmão. Nós não somos nada. Enquanto não entendermos isso, não seremos usados por Deus. Nós não somos nada. Nós somos simplesmente o vaso que carrega tudo. Quando a pessoa entende isso, irmão. Eu estava lendo um artigo de um escritor, não me passou o nome dele agora, é americano. E ele falou algo que eu vi o artigo e me interessou para ler porque me chamou a atenção do texto. O texto era o seguinte: há momentos que Deus permite que nós pecamos. E eu falei assim, mas peraí, eu tenho que ver, me chamou a atenção o texto. E eu fui olhar o texto. Aí no texto o escritor fala, o escritor do artigo diz o seguinte: que é preciso pecar para saber de quem precisa. Tem pessoas que não conseguem sair da sua própria vida porque não entende aonde ele deve ir. Ele não consegue crescer ou mudar de vida porque ele não sabe aonde ele deve ir. Irmãos, nós somos insuficientes. Nós somos fracos, frágeis e nada. Não existe em nós nenhuma capacidade mental, nem espiritual e nem física que pode fazer alguma coisa por ninguém. Não existe em nós isso. Nós não temos isso. Ah não, fulano é um grande pregador, tem um grande conhecimento. Não é nada. Irmão, conhecimento no mundo espiritual é uma fagulha de porcentagem pequena. Porque o que nós precisamos, o que dependemos, se chama Espírito de Deus. A capacidade que em nós há, vem dele, e sem ele não há capacidade. Então se eu preciso, tem momentos que você tem que olhar para você e falar, eu preciso. Ou eu encosto, ou eu vou para perto, ou eu aproximo, ou eu vou implorar a ele, suplicar a ele, orar a ele, ou eu nunca vou ter capacidade de mudar a vida de ninguém. Eu não vou causar impacto em nenhuma vida, em nenhuma pessoa. Aí eu preciso estar perto, chegar aonde realmente existe o poder, aonde realmente existe a graça. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Versículo 8. Como não será maior o ministério do Espírito? Se havia um poder de Deus sobre a lei, e houve uma manifestação gloriosa de Deus no monte quando foi escrever as tábuas da lei. A presença de Deus era tamanha que nem os animais poderiam encostar no monte. E quando Moisés desce do monte, a glória de Deus desce na sua face. É transitório, é lógico, era transitório, passageiro. Aí Paulo escreve, como não será mais... Olha para mim, irmão. Se a nossa vida não causar mais impacto do que legalismo, não adianta. Se as pessoas tiverem tendência de olhar para nós por causa de roupas e vestes e cabelo e brinco, se as pessoas tiverem tendência de olhar para nós, ver mais isso do que a realidade, então não adianta. Porque a maior glória é a presença do Espírito de Deus. A presença do poderoso de Jacó. Paulo faz um contraste entre a lei, o ministério do Antigo Testamento e o ministério do Novo Testamento. Ele fala, eu sou do Novo, conheço o Velho, mas sou do Novo. Enquanto o Velho Testamento, a lei, apontava o pecado e determinava que deveria morrer, o Espírito vem mostrando que o que a lei não teve condição de perdoar, o Espírito vem dizendo, existe um perdão em Cristo Jesus. Então ele está colocando, nós estamos
nesse novo modelo de ministério, o qual a glória é maior, é mais forte, mais poderoso, mais grande. Nós estamos no melhor momento. Agora, como nós vamos viver na melhor época e não causar o maior impacto? O Moisés que descia com a glória transitória, nós que temos a glória permanente, eterna, que não passa. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça daquele que justifica. Se a lei conseguir apontar o pecado, já foi de grande valia, já teve uma manifestação gloriosa de Deus, imagine nós que levamos o perdão de Jesus. Amém, irmão? Agora, você leva o melhor ministério à presença de Deus, não vai causar impacto em ninguém? Você nunca parou para pensar nisso, irmão? Rapaz, minha vida não influencia nada. Tem pessoas que só abrem a boca para dizer besteira. Não sabe abrir a boca nem para abençoar alguém. Nós carregamos a presença de Deus. E uma palavra nossa, na unção do Espírito, pode mudar a vida de alguém. Pode transformar o casamento de uma pessoa. Pode mudar o caráter de alguém. Irmão, você já pensou o impacto que se causa uma pessoa cheia do Espírito de Deus em uma escola, em uma faculdade, em uma cidade? Nós temos o melhor momento, a melhor época da igreja. Agora, como eu digo que sou cristão, discípulo de Cristo, estou no cristianismo e a minha vida não... Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória do que é permanente. Se o que era transitório tinha uma ação de Deus, Paulo não está desfazendo da lei, ele está dizendo aí, tem ação de Deus, a lei tem ação de Deus, a lei moral. O que acontece conosco agora? É que a lei não capacitava a mudança na nossa vida. Ela existia, ela mostrava o pecado, mas ela não dava capacidade de resistência do pecado. Você poderia conhecer a lei, estudar ela, entender a lei, saber tudo sobre a lei, mas ela não dava capacidade de você resistir o pecado. Agora nós estamos no melhor momento, e é maior, ministério maior e mais glorioso, porque nós conhecemos a lei, sabemos o que é pecado, mas tem o Espírito de Deus que nos sustenta, nos ajuda, nos segura, nos mantém, nos faz vencer o pecado. E João vem e escreve assim, irmão: não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante de Deus que nos justifica diante do Senhor. Na lei, ele dizia: não peques, mas se pecar, morra. A lei era essa: não peques, mas se pecar, morra. Agora nós temos o melhor momento. A igreja tinha que tomar posse do que é dela e começar a trabalhar a sua vida espiritual para começar a impactar as pessoas no serviço, na rua. Irmão, comece a orar em nome de Jesus, para que a sua vida, no mínimo, as pessoas possam olhar e ver que há uma solução para a vida dele na sua vida. A pessoa olha e diz: não, a vida dessa pessoa traz algo diferente que pode moldar a minha vida. Comece a buscar a Deus para que a sua vida sirva de mover do Espírito de Deus no mundo, aonde move o poder e a glória de Deus. Amém, irmão? A partir daí Paulo faz uma transição e começa a explicar sobre o Espírito.
Ele sai da questão da lei e, versículo de número 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha para mim, irmão. Quem dá ousadia para falar as coisas de Deus é o Espírito. A ousadia para pregar, para expressar, para falar de Deus é o Espírito. Olhe para mim. Se você tem vergonha de falar de Jesus para alguém, é porque o Espírito não está falando na sua vida. Porque aonde há o Espírito de Deus, temos ousadia para falar da salvação em Cristo. Seja para qualquer pessoa, irmão. Pode ser aonde for, no meio de quem for, aonde estiver, na multidão que estiver, se você tiver coragem. É porque o Espírito de Deus deu coragem a você. Se você tiver medo, covardia, é porque o Espírito de Deus não está agindo na sua vida. Porque aonde há o Espírito do Senhor, tem ousadia no falar. Temos ousadia diante do Senhor para falar da presença de Deus, do que Deus fez na cruz, faz na nossa vida, fez na nossa vida. Temos ousadia para contar o que Deus tem feito em nosso meio. Versículo 13. Não somos como Moisés, que impunha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está levantar na lição do Velho Testamento. Está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Eu considero esse texto aqui, sabe como, irmão? Volta no 13. Eu considero esse texto aqui, isso aqui, ó. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para si. Eu considero esse texto aquele crente que se esconde para não evangelizar, que se esconde de trás de uma capa para não falar de Jesus. Ele tem medo que as pessoas percebam a glória de Deus. Ele tem medo que as pessoas reconheçam a glória de Deus na vida deles. Tem vergonha disso. Esse texto ele é meio obscuro para você interpretar ele, mas na frente vai dar um... Parece que Moisés não deixava o povo ver a glória, porque sabia que ali ia acabar e as pessoas iam perder a esperança vendo a glória no rosto de Moisés esvaindo, por isso ele colocava o véu. Há outra tradução que diz que não, que ele colocava o véu porque a glória era grande, as pessoas não podiam olhar para ele. Porém, de uma face ou de outra, esconder a glória de Deus é achar que não temos capacidade para reluzir o poder e a glória do Senhor. Muitas vezes nós estamos dessa forma, nos escondemos para que as pessoas não percebam que Deus está em nós. Tem pessoas que têm medo das pessoas perguntar alguma coisa de fé para ele, por isso ele se esconde. Nós fomos chamados para impactar as pessoas. Para impactar as pessoas, seja uma pessoa ou uma multidão. Existem pessoas que impactam a multidão. Existem pessoas que causam impacto em uma pessoa. Mas certo é que aonde você passar, o que as pessoas vão dizer de você? Você vai precisar de carta de recomendação? Tem pessoas que vão para a terra dele e pedem carta de recomendação. Eu sou nascido e criado em Minaçu. Eu não levo carta e nem apresento carteirinha de pastor em nenhuma igreja. Todo mundo me conhece como pastor. Tem pessoas que passam em determinado lugar e ninguém sabe que ele é crente. Se um dia ele voltar lá e for para a igreja, pessoa, você converteu? Por falta de permitir que o Espírito de Deus, porque o que vai falar na nossa frente, sabe o que, irmãos? Duas coisas, ou vão falar mal ou vai falar bem. Mas se você é um homem de Deus, usado por Deus, as pessoas vão dizer: Deus habita naquela vida, aquele homem na minha vida, aquele homem contribuiu para que a minha vida, aquele homem contribuiu para a minha família, ou para os meus filhos, ou para o meu ministério. Versículo 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O povo do Velho Testamento, do Antigo Testamento,
não aceita falar de Jesus, não aceita essa questão do cristianismo. Eu estou pegando esse texto para você entender uma coisa. Será se nós também não estamos vivendo debaixo de um véu, escondendo aquilo que Deus colocou no nosso coração? Agora Deus nos chama e nos faz depósito, eu vou colocar depósito da glória de Deus. Deus nos chama para ser recipiente cheio de Deus. Deus nos chama para que o Espírito Santo more em nossa vida, e nós nos escondemos e abafamos isso. Queremos manter isso dentro de nós, para nós. Tantas pessoas precisando de ouvir sobre salvação e sobre a glória de Deus, sobre a transformação, a mudança que Jesus faz, e nós estamos abafando isso, tampando, escondendo. Ou nós temos vergonha ou medo. Medo ou vergonha. A palavra é a mesma em qualquer circunstância. Medo ou vergonha sempre é uma coisa chamada covardia. De falar o que Jesus faz. Olha para mim, irmão. Não é você que faz não, rapaz. Não é você que faz não. Não precisa ter medo de falar não. Não é você que faz não. É Jesus. Tem um amigo meu, não vou falar o nome dele aqui para ser discreto, pastor. Quando nós era jovem, ele foi expulsar um demônio, e quando ele chegou lá para expulsar o demônio, que ele levantou a mão, o demônio falou assim: logo você esqueceu? Você acha que eu não sei? Você vem colocar a mão sobre mim? Ele falou assim, na época era jovem, não era pastor. Ele falou meu apelido, não vou falar qual que é mesmo. Ele pegou e falou assim: irmão, quando eu ouvi aquilo, me subiu uma ira santa. A hora que ele apontou o meu pecado, me subiu uma ira por dentro. E eu olhei para ele assim e falei: Satanás, Jesus me perdoa agora. E senti a glória de Deus assim, que me perdoou. E eu disse para ele assim: não é no meu nome, mas é no nome de Jesus. Sai, demônio! Puf, no chão, sai. Olhe para mim, irmão. Não é você, irmão. Deus não precisa desse corpo mortal para operar. Ele pode operar sem o corpo. Ele usa o nosso corpo mortal por misericórdia, porque Ele é misericordioso, e a sua glória, a sua misericórdia, a sua compaixão é grande. O que eu estou dizendo? Por que não falar de um Deus que faz, se não é nós que fazemos? Não é nós, não depende de nós, não precisa de nós. Nós falamos de um Deus que realmente faz. Nós só precisamos de uma coisa: acreditar nesse Deus que nós aceitamos, tirar esse véu da incredulidade, da vergonha, do medo, colocar, como o brasileiro fala, colocar a cara a tapa, né? Dar a cara a tapa, ir para cima e falar: olha, Deus faz, Deus vai fazer na sua vida, fez na minha, fez na minha família, e vai fazer na sua, em nome de Jesus. Versículo 16. Mas quando se converte o Senhor, então o véu se tirará. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, hoje eu tenho liberdade, irmão. Não sou mais escravo da prostituição, da bebida, do álcool, do adultério, do cigarro. Eu não sou mais. Não é Ele que manda nas minhas palavras. Não é Ele que vai fazer eu xingar, irmão. Eu xingava, eu tinha palavrão, eu tinha palavras torpes. Saiu. Por quê? Porque eu tenho liberdade. Liberdade para quê? A graça de Deus me sustenta para não fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Isso é liberdade, liberdade de escolher se peca ou não, se erra ou não. Isso aqui é liberdade, liberdade para estar trabalhando a própria vida.
liberdade para levantar a cabeça e olhar bem assim e falar para o diabo: olha, respeita, porque não é essa carne mortal, mas é o Deus que habita na minha vida, em nome de Jesus. Liberdade para sair e andar aonde for preciso e falar do nome de Jesus. Versículo 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos de glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quando eu falei dar a cara a tapa, é isso aí, irmão. Todos nós de cara limpa, para que todos saibam, por mais que somos errados, refletimos a glória de Deus e somos transformados de glória mudando de estágio de glória em glória, sempre crescendo, não porque somos bons ou capacitados, mas porque a misericórdia do Senhor é grande, mas porque o Senhor é um Deus que nos salvou. Não estamos mais numa lei que mata, mas no Espírito que vivifica, santifica, que perdoa, e de tempo em tempo vamos sendo transformados. Então, meu conselho é: chegue perto dele, tenha ousadia para chegar perto dele. Lembra que nós somos insuficientes, incapacitados, precisamos dele, porque ele na nossa vida impacta as pessoas, molda vidas, transforma pessoas. Ele em nós faz nos tornar uma nova criatura. Cristo em nossa vida nos faz de novo. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Nós precisamos executar aquilo que Deus nos chamou. Fazer o que, irmão? Causar impacto aonde nós formos. Que as pessoas desse setor olhem para nós e vejam que em nossa vida tem Deus, tem Jesus. E se as pessoas do setor precisar de Jesus, encontrem em nós. Precisar de Cristo, encontrem em nossa vida. Como vamos fazer isso? Vamos aproximar dele. Vamos ter ousadia para chegar mais perto de Jesus e dizer: Senhor, eu quero que a minha vida sirva para impactar alguma pessoa, para mudar ou moldar a vida de alguma pessoa, porque fomos chamados para isso. Ficar parado, quando eu disse no início que tem crente, que é crente, mas não exerce o cristianismo, é porque ter Jesus e não causar impacto onde vai, não temos Jesus. Não temos. Oramos: Pai, perdoa o teu servo, perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões, torna-nos fazer de novo. Permite, Senhor, que a nossa vida ganhe almas, que a nossa vida converta pessoas, que a nossa vida ajude as pessoas, que a nossa vida molde a vida das pessoas. Permita que nós nos tornemos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Amém? Amém? Deus abençoa.